Olá amigos, olá amigas, estamos de volta mais uma vez para um momento de reflexão. A reflexão de hoje está no livro de Números, capítulo 14. Ali está relatando que o povo de Deus, que vinha pelo deserto, recém-saído do Egito, se aproximou, portanto, da terra prometida. Mas ali aconteceu algo inusitado. Aconteceu algo que não é normal acontecer entre pessoas que têm fé, que têm certeza, que têm confiança nas palavras de Deus. Por isso o tema de hoje é não desistir. Mas vamos ler o texto, embora seja um pouco longo, vamos ler todo, porque é bom ler a palavra de Deus e para melhor compreensão de todos vocês. Vamos ler. A palavra de Deus está em Números, capítulo 14, a partir do versículo 1. Diz o seguinte a palavra de Deus. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse para que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Diante disso, mais uma vez, Moisés ora a Deus, fala com Deus, intercede pelo povo, e ele disse assim: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizesse subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Numa nuvem está sobre eles, e vais diante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares esse povo como a um só homem, as gentes, as pessoas em volta, pois que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhes prometeu, com juramento os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo dessa terra do Egito até aqui. Mais uma vez, o povo se rebela, e mais uma vez, Moisés intercede por esse mesmo povo. De novo, irmãos, mais uma vez, Deus ouve a oração de Moisés, aceita a intercessão
de Moisés. E disse assim o Senhor: segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e desobedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Deus é fiel. O que ele prometeu ao povo, ele cumpriu com Josué e Caleb, porque foram firmes e fortes, perseveraram, portanto, na palavra de Deus. Josué e Caleb diziam: podemos entrar, porque se Deus nos prometeu, ele vai nos ajudar e vai entregar essa terra na nossa mão. Portanto, não temos medo, não temos receio, vamos em frente. E por isso quase foram apedrejados. Os murmuradores que quase apedrejaram Josué e Caleb, por causa disso, o que aconteceu? Quais foram as consequências? Tiveram que peregrinar por mais 40 anos no deserto, até que aquela geração acima de 20 anos perecesse. Josué e Caleb poderia muito bem dizer: esse povo rebelde que volte, que viva no deserto, que volte para o deserto, mas nós vamos para a terra prometida, nós vamos para Canaã. Mas não, irmãos. Eles não abandonaram o seu povo. Eles permaneceram junto com o seu povo. Não abandonaram a igreja e nem sequer passaram a criticá-la. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que perseveraram, que não desistiram. Um deles foi Moisés. Quantas e quantas rebeliões ele enfrentou no deserto. O próprio Deus disse, né? Já 10 vezes vocês me tentaram no deserto. Então é a 10ª vez que Deus aceitava novamente a intercessão de Moisés em benefício do povo. Moisés passou por todos esses percalços e não desistiu. Ele insistiu, ele foi em frente, perseverou. Outro personagem, Jeremias. Jeremias escreveu uma extensa lista de lamentações, mas não deixou o povo de Deus. Daniel, embora cativo, jamais deixou de orar e interceder pelo povo que estava em cativeiro com ele também em Babilônia. Muitos de nós hoje, irmãos, já que estamos vivendo nessa pandemia, todos reclusos em nossas casas, alguns estão pensando: mas se eu sou o templo de Deus, eu posso então não frequentar a igreja e assim eu serei salvo também. Não, irmão, não é bem assim não. Não é bem assim não. Nós temos que nos reunir constantemente. Nós temos que nos confraternizar. Nós temos que adorar a Deus em coletividade. Podemos fazer em casa? Claro que sim. Podemos continuar adorando a Deus em comunhão com Ele, através da leitura da Bíblia, através da oração? Claro que sim. Mas também nós temos que nos congregar, nos reunir. Nós temos que ir até a igreja, irmãos, para fortalecer o nosso espírito, para nos carregar nossas baterias e sairmos à luta novamente. Todos nós sabemos que a igreja tem seus defeitos. Afinal, ela é formada por pessoas defeituosas, como eu e você. Não é assim? Mas nem por isso ela deixa de ser a menina dos olhos de Deus. E se Deus a ama, irmãos, eu vou amá-la também. E vou fazer todo o possível, tudo o que eu puder, para ajudar os meus irmãos de fé a cumprir a missão que Deus lhes delegou. Para que eles possam levar, para que possamos levar essa igreja adiante, essa igreja frágil e defeituosa. Portanto, a palavra aqui é não desistir, não olhar para trás, não retroceder.
Nós já demos muitos passos, irmãos, aqui nos caminhos de Deus e rumo a Canaã celestial. Portanto, não vamos desistir agora. Nosso lema deve ser: recuar nunca, desistir jamais, avançar sempre. Pense nisso, oremos a Deus e confiemos nas suas promessas. E que Deus nos abençoe.